E aí, você tá bom, jovem? E aí, Pão, Que beleza. me Que convidei coisa para chegar boa. aqui. Que bom que você tá aqui. A galera aí que joga God of War. Que É. beleza. Que bom que o cara tá aqui, galerinha. O Kratos está aqui para falar de como ser bom para o seu paciente. E você tá bem? Você tá feliz? Estou feliz. Só não imita o que eu Caraca. faço no jogo, hein? Porque senão acho que. Por favor, por favor. Pô, cara, e você tava atendendo hoje? Tava. Cara, hoje estou atendendo desde 1h30, tranquilo, Sim. mas vários atendimentos interessantes aí. É 1h30? Tá, hoje eu tô atendendo só à tarde, então. É, hoje foi só tarde. Hoje já tinha agenda à tarde. Massa. E curiosidade, né? Eu quero saber se os pacientes foram encantados. Cara, alguns não chegam encantados não, sabe? Alguns chegam porque tu já sabe, né? O pessoal não sabe, eu trabalho muito com sexualidade masculina, então disfunção erétil. Então o paciente às vezes chega desencantado. Mas a ideia é que ele saia encantado, né? Massa. Cara, e assim, peraí, foi bom você falar disso. Disfunção erétil. Turma, olha só que interessante. Como é Tá que aí um é? tema. Não, quero refletir sobre o que você faz. Porque, querendo ou não, você se aproxima de uma intimidade do paciente, que é algo que não é, que a galera não tem facilidade de falar. Calma aí que tá ecoando aqui. Tá. Só testando o som. Não, mas minha voz não sua voz não tá saindo duas vezes, não. Então, beleza. Então, você pega uma área em que... Tá me ouvindo, Thales? Agora foi. Internet, ajuda a gente. Deu uma Ajuda travada, nós. né? Aí, voltou. Então, você acaba pegando uma área em que é muito íntima do paciente, e aí para isso, você precisa ter conexão. Assim, você acaba tendo que ter proximidade dessa galera, para que você tenha confiança do paciente. E aí eu já quero chegar te perguntando, como que você faz para estabelecer essa confiança? Bom, você está me ouvindo direitinho? Eu tô travando para você? 100%. Beleza. Cara, muitas vezes o que eu sinto é o seguinte, o paciente ele vai lá, o fato dele ter ido lá já é um passo muito grande da parte dele para se abrir. Então, muitas vezes ele chega lá com algo que ele não conta para a esposa. Alguns conversaram com a esposa antes, mas vários estão tentando esconder que eles estão com disfunção. Depende do grau, né? Se for um grau mais leve, o cara consegue ir disfarçando e tal, que ele está incomodado com aquilo. Então ele chega lá tendo escondido aquilo durante meses, anos da esposa, e ele já está disposto a abrir para mim, para a gente que trabalha lá, algo que ele não conta nem em casa. Ele já Ok. remoeu isso na cabeça dele por muito tempo, e ele já deu um passo muito grande, ele já se abriu muito mais do que um homem está acostumado a se abrir. O homem, no geral, não se abre muito, ainda mais sobre essas questões. Mas, depois que a consulta começa, no início ele ainda está um pouco envergonhado e tal. Mas ao longo da consulta, eu acho que o ponto mais importante para ele se abrir, para a gente conseguir ter uma conexão, eu diria que é mostrar para ele que aquilo é, de certa forma, não é saudável, não é normal, ele está com uma disfunção, mas é natural, é mais natural do que parece, é natural para mim, então eu ajo como alguém que vê aquilo todo dia, o que não é mentira, né? Eu vejo aquilo todo dia. Então Sim. ele fala, pô, eu estou diante de um cara para quem isso é natural. E ele não vai me julgar, não vai me olhar de forma estranha, não vai tirar alguma conclusão sobre quem eu sou por causa desse ponto. Eu diria que esse é o Massa. começo. Massa. E aí eu quero aproveitar para fazer uma outra pergunta. Tu aprendeu, tu aprendeu isso na faculdade de medicina? Tu diz a parte da comunicação ou tu diz a parte do que eu trabalho? A parte da comunicação. Né? Cara, eu estudei na ESCS, né, aqui em Brasília. Não sei se... Bom. Deve ter muito seguidor aí que não é de Brasília e tal. Aqui em Brasília, a ESCS ela é uma faculdade que tem
um pezinho a mais na comunicação, que desde o início expõe a gente muito. Na minha primeira semana de faculdade, para ter ideia, meu professor levou a gente para o Hospital Dia, que é um hospital que trata HIV, trata muito infecção DST, trata muito a população transgênero. Primeira semana de faculdade, menino, você não sabe de sim, você tá ali, não sabe de nada. E largou a gente lá, falou, ó, agora vocês vão entrevistar essa galera que tá aí no corredor. De jalequinho, cara de médico, você não sabe de nada, né? O cara da primeira semana de medicina ele é tão não médico quanto qualquer um. Falou, não, você vai lá, você vai se posicionar como médico e você vai entrevistar o cara. E aí, assim, eu não vou dizer que eu tive um ensino de comunicação profundo, porque é muito difícil fazer isso, a faculdade de medicina ainda não é tão boa nisso, assim, o foco ainda é muito técnico, mas a gente teve, sim, algumas oportunidades, a gente tinha aula sobre isso. Eu ainda acho que tem muito que melhorar, mas... Pode crer. Não, é porque, olha só, Thales, essa pergunta eu faço, cara, porque esse é justamente um dos grandes problemas e desafios que a gente tem nas áreas de nutrição e medicina. Então, cara, não existe comunicação assertiva com o paciente. Então, não tô... Tá, é porque eu ia falar o que acontece muito na medicina, mas a nutrição não está distante, que é o ato de nem olhar para o paciente. Então, por isso que eu fiz essa pergunta sobre a sua área, porque você entra na intimidade, cara. Imagina você trabalhar com o que você trabalha sem olhar esse paciente, sem saber pelo que ele está passando, sem você trazer uma ideia de horizontalidade do paciente, ao invés daquela ideia de verticalidade. Então, o que eu sinto e vejo no seu trabalho é que você meio que se iguala. Assim, você dá o espaço, acolhe e fala que tá tranquilão. Então, diga. Não, eu ia te perguntar assim, se o convidado pode perguntar também. Pode, pergunta. Então, assim, tu falou essa parada da verticalidade e do fato do médico praticamente não olhar para o paciente. O que é uma verdade, não precisa pisar em ovos com isso, porque a gente sabe que é verdade. Aí eu queria te perguntar, assim, por que você acha que isso acontece? Eu tenho minha opinião, né? Eu quero saber a sua. A gente está aqui. Por que eu acho que isso acontece? Por que o médico, ele vê o paciente assim e não assim, né? Igual você fez? Assim? Sim. E por que ele vê o paciente, nem olha para o paciente? Por que você chega na minha frente e eu nem olho e falo, cara, como é que eu posso usar esse bicho aqui? Qual é o problema dele? Não, eu só falo assim, de pirona. Por quê? Thales, a minha teoria para falta de conexão nas áreas de saúde tem a ver com a utilização de um escudo por parte do profissional. Então você veja, se eu disser que eu sou bonzão, entendo de bioquímica e sei do que eu estou falando aqui, falo difícil, então ele pode confiar em mim. E o que eu estudei, que aprendi, está fazendo sentido. Então eu vejo como uma defesa. Às vezes você tem ali uma pessoa diante de você que você só quer passar para ela o que você sente e como você pode ajudar ela. E aí você fica com receio de passar o que você tem no seu coraçãozinho, porque você acha que tem que fazer tudo igual a todo mundo. Porque o protocolo de nutrição diz que quando você está com um percentual de gordura X, tem que fazer low carb. Eu tenho que passar low carb. E eu tenho que falar de ciclo de Krebs. Eu estou me defendendo, dizendo que eu sou capacitado para ajudar essa pessoa. Mas eu poderia ajudar simplesmente com um abraço ou com um tempo de qualidade. Essa é a minha opinião. Você falou um negócio que chamou a atenção para mim, assim, que você falou que é um escudo, né? E quem usa o escudo é quem se sente ameaçado. Eu não ia usar o escudo se eu não tivesse me sentido ameaçado. E eu percebo que a maioria dos profissionais de saúde, talvez o médico, assim, eu falo do médico porque é a minha vivência, né? Eu não duvido que isso se manifeste para os outros também, mas eu vejo no médico que a gente
tem algum tipo de insegurança, a gente se sente ameaçado pelo paciente. Por quê? Porque a gente passa 6 anos ou mais, né? Porque a gente não fica só 6 anos, dependendo da especialidade que for fazer, fica 10 anos. Se o cara ficou tentando fazer vestibular, sei lá quantos anos, então, cara, o bicho ficou, eu tenho 30 anos, tem gente da minha idade que ficou um terço da vida dele estudando para isso, para que ele tivesse um controle, uma previsibilidade de uma situação, fez aquelas provas, decorou os protocolos, igual você falou, porque isso dá uma puta segurança. Você entra fala comigo uma coisa, eu já imediatamente categorizo você, e aí eu já sei como eu vou fazer com aquele algoritmo, né, qual caminho daquele algoritmo eu vou seguir. Isso dá uma segurança absurda. Só que a verdade é que não é assim, né? Cada pessoa que entra ali, ela vai ter peculiaridades que não vão se encaixar perfeitamente em nada do que você estudou. Cara, e isso que você trouxe é massa, porque casa com que a Manu falou aqui. Isso é inteligência emocional, tá? Só que acaba que isso é ignorado na hora de fazer um atendimento. Então a gente acaba reduzindo um bom atendimento a conhecimento técnico. A defesa que eu tenho aqui e o que eu percebo que você acaba fazendo, que eu acho que todo profissional de saúde deveria fazer, é alinhar esse conhecimento técnico. Tipo, legal, que você fez faculdade bacana e você estudou em Hogwarts e que é aquela coisa toda, pós-graduação em Harvard, mas você pegar esse conhecimento técnico, alinhar a inteligência emocional, de você entender como que você pode ajudar outra pessoa, isso é nutrição, medicina, área de saúde de verdade. Aí sim você está ajudando. Porque se for só o conhecimento técnico, não tem conexão, mano. É verdade. Não conecta nada. Você trabalha com disfunção erétil. Não olha na cara do paciente, tá aqui a azulzinha, toma aqui seu remedinho. Cadê a conexão, mano? O carinho, o cafezinho. Pô, velho, tem que ajudar, pô. Esse é o meu pensamento. Assim, realmente esse aspecto técnico, ele dá uma previsibilidade maior. Talvez até a personalidade de quem escolhe essas áreas seja condizente seja uma personalidade de quem gosta de mais controle. Então, pessoas mais controladoras. Eu sou assim, eu sou um cara que gosta de controle. Eu sou controlador. Não controlador, eu quero te controlar, mas eu gosto de ter a compreensão e o controle da situação. Aqui tá todo mundo tranquilo. E a pessoa, o ser humano, ele não é controlável nem previsível, né? É muito mais fácil de prever um algoritmo técnico, né? Esse cara tá com a hemoglobina de tanto, então eu encaixo ele aqui. É muito mais, é difícil, você fica anos tentando decorar. Mas o ser humano é impossível de prever, nem a vida toda você consegue. Então é mais fácil fazer isso, dar uma segurança, dar uma autoestima, você consegue controlar uma situação que quase ninguém consegue, né? Porque você estudou muito para aquilo. E você acaba se sentindo seguro. Mas, além disso, até algo que eu pensei aqui, é que não é uma defesa, uma insegurança só em relação ao paciente. Pelo menos na área médica, tem uma segurança em relação à sociedade. Porque a sociedade cobra da gente. Você dizer segurança em relação a assim, né? Mas explica isso aí. Não, eu penso o seguinte, da parte de segurança em relação à sociedade que eu ia falar, é porque o médico ele é muito olhado pela sociedade, cada vez mais, lá fora mais ainda, e nossas ações podem gerar consequências que vão fazer você perder o seu registro. Não é tão comum, mas você pode perder o seu registro, sei lá o quê. Então, o cara seguindo a linha técnica, ele se respalda. E tem muita gente que está mais preocupada em se respaldar do que em ajudar. É aquela famosa, não tem a direção defensiva, tem a medicina defensiva também. O cara está ali mais preocupado em se respaldar. Estou fazendo meu trabalho, estou ganhando meu dinheiro e estou fazendo isso de uma forma que não vai me dar problema. E não sai daquilo ali. Ô, louquinho, meu. Então, pega aí, calma. Deixa eu só fazer uma pergunta pra você. Eu tô com uns raciocínios loucos aqui. No seu trabalho, na sua especialidade, você precisa de alguma ferramenta, alguma técnica
Tipo assim, ó, na nutrição tem a bioimpedância, o adipômetro. No teu caso, tem alguma coisa? Bom, quando a gente avalia, se o paciente chegar lá com uma queixa de disfunção erétil, a gente tem uma avaliação específica para isso, lá na clínica. Isso varia de clínica para clínica, né? Eu estou trabalhando no centro clínico do homem que a gente usa alguns tipos de avaliação específicos. Um deles é um teste farmacológico. Então, a gente faz uma injeção de uma droga no pênis do cara para ver Ô, louco. como o pênis Ô, louco. reage. Se vai ficar ereto ou se não vai ficar. Isso já diz alguma coisa a respeito daquele pênis. Depois desse primeiro teste, a gente faz uma avaliação ultrassonográfica, né? Ali na sala de consulta, no consultório mesmo, a gente tem uma máquina com esse ultrassom, então não é outra. É no mesmo momento, o cara deita lá, a gente passa o ultrassom depois desse primeiro teste e a gente vê como é que está a estrutura lá dentro. Essas seriam as ferramentas principais, assim, mais físicas mesmo. Uma ferramenta igual uma bioimpedância mesmo, no sentido que você falou. Sim. Que permite a gente avaliar ali e já ter alguma ideia do que está ocorrendo. E você consegue avaliar se a questão é emocional só na conversa? Olha, na maioria das vezes, sim. Existem instrumentos psiquiátricos que são usados para objetivizar, não sei agora, para tornar mais objetivos os critérios emocionais. Existem, né? Se você abrir um livro de psiquiatria, tem lá os quadradinhos para você preencher, para dizer se o cara tem ansiedade ou não. Mas a gente não usa muito isso. A gente prefere deixar essa primeira consulta mais subjetiva e ver o que o paciente apresenta. Mas dá para ver uma relação. Muitos pacientes lá, tive um caso de um paciente que traiu a mulher, teve um filho fora do casamento, depois disso e voltou ao casamento, a mulher perdoou ele, mas a ereção não foi mais igual. Ou seja, existe uma associação clara entre um evento emocional e a consequência fisiológica. Mas tem casos menos, assim, algo mais simples, por exemplo, muito comum, a parceria ali, o casamento não está tão legal, a mulher não tem um desejo pelo cara, e o cara não tem pela mulher. Isso aí vai causando, aos poucos, a ereção dele vai falhando, você vê que tem uma relação. A gente não põe esse enquadradinho, checklist lá, não. Quando a gente identifica uma provável causa emocional, dentro do nosso tratamento, a gente inclui um psicólogo que tem lá na clínica, ele dá um suporte. Aí ele vai fazer isso de forma mais formal, né? Então, massa, você tem essa conversa antes. Claro. Obrigado. Porque vou tentar fazer um link com a nutrição e o que... Saúde. Por favor. Cara, nutrição, se a gente for pensar bem, existem os protocolos claros. Você tem que fazer uma anamnese, entender, fazer as perguntinhas clássicas. Qual a cor do xixi? O intestino funciona? Sistema imune? Come fruta? Quantas funções? 3, 4? As perguntinhas sem vergonha. Normais, as tradicionais. E aí, depois disso, teoricamente você vai para avaliação física e aí você vai para a estrutura do plano alimentar ou a combinação da conduta nutricional. É o método tradicional da nutrição. Então, não tem espaço para... teoricamente não teria espaço para conversa. Mas o ponto aqui é que vamos pegar como exemplo uma pessoa com obesidade e um histórico de comer exagerado. Normalmente essa galera não se sente muito bem para fazer uma avaliação física. Então, se a gente encaixa ela naquela padrão só porque tem que fazer, isso já é uma forma de desconexão. O link que eu queria fazer com o que você faz seria você já mandar ele fazer um protocolo lá nessas máquinas, injeção, essa coisa toda, sendo que a questão era só emocional. Sim, sim. Não estou dizendo que a gente tem que descartar as ferramentas. Elas são úteis, mas é muito interessante mostrar para o paciente que existe outro caminho. Com certeza. Com certeza. Eu acredito assim que é muito, mais uma vez, né? Muito fácil você ter aquele protocolo que já foi validado. Esse protocolo da nutrição que você está passando é um roteiro que já foi validado por gente mais experiente, por pesquisas, todos os nutricionistas antes de você usam isso.
É muito mais fácil eu sentar lá e falar, pô, vou aplicar isso aqui. Se eu fizer, ninguém, né? Meus colegas não vão dizer que eu estou errado, né? Então, assim, você fica mais... Agora, nem sempre esse caminho é necessário. Às vezes não é o que o paciente precisa. Às vezes você conversou com uma pessoa 2, 3, 5 minutos. Eu sempre gosto de começar ouvindo. Isso é uma coisa minha. Eu lembro que quando eu estava nessas aulas de comunicação, o meu professor falou assim, ele trouxe uma média, um estudo que fizeram, que todo médico, desculpa, todo não, mas assim, o médico interrompia, isso não foi nem no Brasil, acho que foi na Inglaterra, o médico interrompia o paciente tantas vezes por consulta, sei lá quantas vezes por consulta, e geralmente a primeira interrupção era em 15 segundos, 20 segundos. Pô, o cara não deixava o maluco falar 20 segundos. Então eu sempre gosto de começar ouvindo, pô. Falo, e aí, conta, eu deixo bem aberto, eu falo, me conta como tá a sua vida. Não vou falar, me fala como tá a sua ereção. É isso que a gente trata. E o cara sabe que é isso que a gente trata. Eu falo, me conta aí como é que tá a sua vida. E o cara vai falar, eu vou escutar uns 5 minutos, às vezes mais. 5 minutos não é pouco, não. Se você parar e ficar escutando, eu não tô falando aqui há 1 minuto e já parece muito, né? Então, deixa o cara falar 5 minutos, às vezes 10, eu falo, entendi. A partir disso daí, eu vou ver, cara, será que esse cara precisa fazer o teste? Será que é benéfico no caso dele? Será que ele deseja fazer o teste? Porque às vezes não é todo mundo que deseja receber uma injeção no... Sim. Eu explico para ele a importância, como aquilo pode ajudar a elucidar o quadro, mas será que nesse momento é o ideal? Mas é a mesma coisa da avaliação física, Thales. Porque vai ter a galera que, independente da relação com a comida ou com o corpo, eles querem fazer. Porque é a forma que eles têm de se conhecer em relação a essa área da nutrição. E aí tá tudo bem, tá beleza. Mas, cara, são amplos os métodos quando você não quer utilizar a balança, por exemplo. Do tipo, se for uma bioimpedância, você ficar com os dados e não demonstrar para o paciente. É uma escolha também, um combinado que a gente copia com o paciente para que isso faça sentido para ele. Tipo assim, nutre. Fica aí com as informações, é melhor não saber, mas você vai avaliando para mim. É uma estratégia. Tem a estratégia de balança tradicional da pessoa se pesar de costas, de olho fechado, sei lá, e você anotar aquele valor. Então, cara, são inúmeras as estratégias, mas a conclusão disso tudo é os profissionais entenderem que eles não precisam se apegar às ferramentas da nutrição para fazer um bom atendimento. Isso é para tudo na vida. Não, e bom, é porque uma coisa interessante que você até levantou, que me chamou a atenção, é que quando a gente fala ferramenta, a gente acaba pensando muito em ferramenta concreta, né? Você falou bioimpedância, ultrassom, mas eu aprendi ferramentas como sendo as ferramentas mais abstratas também. O próprio questionário, a própria anamnese, ela é uma ferramenta. Uma anamnese estruturada, que é aquela anamnese que na medicina começa assim, é identificação, queixa principal, principalmente no SUS você não tem uma secretária, né? Então você vai chegar lá e falar, pegar a identificação do cara na consulta, olha, qual é o seu nome, você é casado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Queixa principal, por que você está aqui? História da doença atual, aí você vai explorar como que essa queixa principal se deu. Revisão de sistema, tá, você tem isso, mas vamos revisar o resto. Tá com dor de cabeça? Não sei o que. Aí, então você tem essa anamnese extremamente estruturada, que ela é feita para que você não perca nenhum dado. É uma ferramenta, não é uma ferramenta física, é uma ferramenta. E os médicos, quase todos, se apegam, não necessariamente a essa anamnese completona, que ela é gigantesca, mas se apegam a uma anamnese estruturada, fechadinha, sendo que nem sempre ela é necessária, sendo que às vezes você pode começar com ela e ver que não precisa mais, ou você pode começar de maneira informal, tranquilo aqui. Às vezes eu faço isso, começo aqui conversando com o paciente, eu falo, cara, agora vamos tentar pegar tudo que você falou e estruturar no final. Enfim, eu não acredito que mesmo esses roteiros não precisam ser sempre seguidos. Um roteiro, ele está aí para te dar uma orientação, não é para te prender. Senão você não está sendo um profissional, assim, você está sendo só um apertador de parafuso. Pô. Caraca, massa, velho. Porque, jovem, você que está aí assistindo essa loucura, vai ser profissional de saúde, já é profissional de saúde, você é paciente,
Isso é importante. Isso é um trabalho de verdade. Porque se existe essa preocupação de estabelecer uma ligação com o paciente, isso é um trabalho assertivo. E isso exige ter coragem de ser você mesmo. Assim, porque, Thales, isso, cara, é você expor a forma como você pensa e como você pode cuidar das pessoas, alinhado ao seu conhecimento técnico. Cara, isso é muito bonito. Isso eu fico felizão. Você deixa tudo bonito, cara. Mas isso é muito legal, velho. De você não se apegar aos métodos tradicionais, Thales. De realmente sair da mesmice. Mano, a sensação que eu tenho e a ideia de ter todo esse curso e esse trabalho de explicar para os profissionais como eles podem se relacionar melhor com os pacientes tem a ver com realmente fazer a diferença, velho. Não dá para ser esse negócio mais do mesmo, que não existe o olhar para o outro lado, a empatia, um escutar para entender e não só para responder. Porque dá para fazer muito isso, tá? Só escuta e responde na hora. Meio que como mecanismo de se proteger e de mostrar para a sociedade, para o paciente e para si mesmo que você é bom. Reflexões. Tem muito disso de mostrar para si mesmo, né? A gente acabou não falando, mas teve uma hora que surgiu essa ideia, né? Essa insegurança própria que às vezes a gente tenta eliminar ou mascarar durante a consulta. Pô, a gente é ser humano também. Eu, depois de estudar a vida toda, às vezes ainda sinto que eu não sei nada. Você acha que não? Então eu tenho uma insegurança, pô. E às vezes, de forma a driblar essa insegurança, a gente acaba sucumbindo, retornando a esses métodos tradicionais ou a uma postura 100% técnica, porque não tem nada de errado em ser técnico. Eu sou técnico pra caramba, quem me conhece sabe. Mas a pessoa se apega 100% à postura técnica, porque isso é uma forma de tirar de o técnico não é seu, certo? O técnico é algo que foi criado por outros cientistas e tal, e você está usando isso. Então você está tirando de você. Estou aqui aplicando essa ferramenta técnica. Se funcionou, ótimo. Se não funcionou, não é culpa minha. Se o paciente não está gostando, eu estou aplicando o que é respaldado. Então isso não vou dizer que nem que te liberta, porque não te liberta, te prende, mas te alivia. Só que é um alívio falso, né? Porque no fundo sua insegurança ainda tá lá. Ô, louco. Cara, mas assim, que solução você dá, por exemplo, para um recém-formado? Bom, assim, acho que até para deixar claro, não tenho nada contra o que é tradicional nem o que é técnico. O problema não é que uma coisa não pode ser tradicional só por ser tradicional, né? É aquele famoso, é assim porque sempre foi. Pô, quando você era criança, você não gostava de ouvir isso do seu pai, pô, que ele fala, porque é assim porque é. Pô, não é assim. Então, o que é tradicional e é técnico tem seu valor, são ferramentas que vão ajudar a gente a solucionar um problema. Só que qual dica que eu poderia dar? Enxergar o problema técnico como parte de um problema humano, de uma condição humana. Eu tinha um professor de psiquiatria que falou isso. Né? Ele falou, não era nem meu professor, ele era professor da residência lá, eu estava acompanhando lá. Ele falou, gente, a gente erra muito porque às vezes a gente tenta resolver problemas humanos com a medicina. Você com a medicina vai resolver um problema específico, uma depressão, uma alteração em neurotransmissores causado pela depressão, mas, porra, aquela depressão ela tem todo um contexto humano, a mulher, sei lá, perdeu o filho, o marido bate nela, tu não vai resolver esse conto depressivo, não. Então você tem que entender que a sua capacidade técnica e suas ferramentas, elas são um auxiliar e um contexto bem maior. E a dica é essa, é você ter um pouco de coragem de encarar tudo isso sem segurança, se aceitar como incompleto, imperfeito, mesmo com 6, 10, 20 anos de estudo, você é um bicho incompleto que sabe muito pouco e você tem que se abrir para a vida. E para essas... Ô, louco. É isso. Se abrir para a possibilidade de que você tenha mais a aprender, às vezes e para a possibilidade de que às vezes vai sentar um paciente na sua frente que com todo o conhecimento técnico do mundo você não vai conseguir ajudar, porque acontece. Acontece. Cara, é isso.
Isso aí é o significado de a vida é agora. É disso que a gente está falando. Porque, mano, eu vou até. Eu fiquei perplexo com o que você falou. Porque por isso Por que quê? eu. Não, eu gostei muito. Ô, Thales, muitas vezes a gente perde a oportunidade de ajudar, de cuidar do paciente, por esse medo de não viver, velho. Tipo, você tem ali o teu conhecimento e a sua vontade de fazer a diferença, e você não faz por conta dessa cobrança pessoal. Cara, você tem a oportunidade de ajudar e uma pessoa deixa de te ajudar. É só se jogar. Porque o lance de aceitar ser humano, que você falou, que é bem bonito essas coisas, tem a ver com isso, com aceitar que os erros fazem parte. Não tem como aceitar o tempo todo. E aí tem a ver com aceitar ser vulnerável. Vulnerabilidade faz parte. E aí eu aproveito para responder, eu quero a sua resposta também, sobre se é um problema, até que ponto é saudável você expor sua vulnerabilidade para o paciente. Vulnerabilidade, galera, para quem não sabe, é interessante a gente fazer a diferença entre uma coisa é vulnerabilidade, outra coisa é fraqueza. Não Bravo. são as mesmas coisas. Isso é importante, assim, só para dizer. Gostei. Mas você se expor, ser vulnerável, tem a ver com tu se igualar com o paciente, tu mostrar que você é um ser humaninho também. Não tem como isso dar errado. Agora, usar os exemplos pessoais dentro de consulta, por exemplo, você usar a vulnerabilidade, trazer alguma das suas experiências de vida, o cuidado que a gente deve ter é porque muitas vezes, dependendo da ferida que a gente abre no paciente, a gente não tem ferramenta para fechar. É só os devaneios que eu estou tendo aqui. Mas o que você pensa em relação à vulnerabilidade dentro do consultório? Você falou esse negócio de mostrar para o paciente que a gente é um ser humano igual a ele. Ser humaninho. Ser humaninho igual a ele. E a gente... É basicamente isso. O que você tem que mostrar para ele é que realmente você é um ser humano igual a ele. Então aquela verticalização que você falou no começo também é uma forma de segurança, né? Me colocando acima dele, ó, eu me protejo dele. E me protejo de mim. Então eu tenho que me expor. Quando eu falo em vulnerabilidade, na verdade, quando você fala em vulnerabilidade, eu penso em não só isso de contar seus exemplos pessoais, mas é mais no sentido de eu me expor. Eu tô aqui em cima, aquele, sabe aqueles filmes de que um cara tá armado e o outro tá na mão e o cara armado joga a arma no chão e fala, pronto, e agora eu tô sem arma também. É como se eu tô falando, ó, agora a gente tá de igual para igual. Eu não vou bater no meu paciente, né, graças a Deus, mas a gente tá de igual para igual. Então eu joguei minhas armas fora, eu tô aqui como você. Eu tô me expondo, me colocando à sua disposição. E um ponto importante é que, assim, a vulnerabilidade não é necessariamente eu trazer meus problemas para a mesa. O cara já está com os problemas dele. Mas eu mostrar assim, que eu sou uma pessoa com problemas também, que eu entendo os problemas dele, porque eu também tenho problema. Porque se eu fosse um cara perfeitão, eu não ia entender o meu paciente, né? O cara tá cheio de problema. Eu falo, pô, não, eu sou perfeito, nunca tive problema. Como é que eu vou entender o cara? Então eu sou como você, eu tenho problema. Eu não vou trazer meus problemas para cá. Eu tô aqui hoje para resolver seus problemas. Mas eu já tive os meus, eu tenho os meus. E é como se fosse assim, sou um ser humano igual a você. Somos pessoas iguais, mas em condições diferentes. Nesse momento eu estou numa condição melhor e estou numa condição que me torna capaz de te ajudar. Seja uma condição técnica, intelectual, uma condição financeira, uma condição de estar no consultório por postura de médico, mas agora eu estou na condição de te ajudar. Mas eu sou como você. Cara, é porque isso que você explicou é você reconhecer que aquele paciente que está diante de você quebrou a barreira do medo, da dor, para poder estar diante de dor. Porque no caso especificamente do seu trabalho, essa galera muitas vezes escondeu o problema durante muito tempo. E já tá pensando em ir lá há muito tempo e criando coragem. Ou então uma pessoa com problema com acúmulo de gordura, uma relação difícil com a comida, uma compulsão alimentar, comer exagerado, e não quer expor que
come de noite escondido. Não querer aceitar e falar, cara, isso daí é um problema. Ou então, né, ela tá se vendo no espelho e falando, pô, meu corpo não tá legal, mas um dia que ela fala, meu corpo realmente, eu gostaria, né? Eu gostaria de ter um corpo melhor e eu vou fazer algo a respeito disso. Ela tá nesse processo há muitos meses, anos, às vezes. Cara, e quanto mais a gente trouxesse conceitos de vulnerabilidade, mais fácil seria a conexão com essa galera. Ainda mais quando a gente pensa assim, hoje em dia tudo é rede social. Até a gente você aqui. é humano. Estamos aqui. Caraca, que louco. Há 10 anos atrás isso não rolava, não. Talvez até isso seja algo que esteja democratizando mais aí, né? Assim, a gente tá em... O cara entrar no meu perfil vai ver foto do meu cachorro, foto da minha namorada, foto minha quando eu era mais novo, sei lá. Então, acho que essa nova era aí vai gerar uma aproximação maior. Tem suas desvantagens, mas no sentido de aproximação, de mostrar-se mais como humano, eu acredito que isso vai acontecer cada vez mais. Thales, aí o lance das desvantagens é complicado. Porque entra no lance da comparação e outros problemas que acho que não tem a ver com o que a gente está fazendo agora. Mas, não, até tem. Tudo tem a ver, né? O que não tem a ver? Não o exemplo seria nutrição, educação física e endocrinologia especificamente. São áreas que muitas vezes trabalham com a estética. Não vai só na saúde, né? Então, o que a gente tem comumente são essas áreas de saúde que geram um distanciamento com o paciente. O exemplo seria, às vezes a gente tem alguns profissionais na internet que eles falam assim, olha, se você não tiver um shape, é melhor trocar de nutricionista. Então, tipo assim, velho, se seu nutricionista não tem um shape, é melhor você trocar de nutricionista. Ou coisas do tipo, por aqui, posto fotinho, por aqui eu estou lanchando a minha tapioca roxa com chinete. E você tá aí no seu Belvita, seu gordinho. Cara, isso não gera conexão. Então, isso da rede social, eu diria que esse é um dos grandes problemas. Mas se você for me passar ataque da tapioca roxa, eu não vou me consultar com você, não. Cara, mais uma vez, o lance da verticalidade na rede social. Como a gente tem muito disso hoje, a conexão começa aqui. Não que a gente viva com base em rede social, mas a conexão, a proximidade com o paciente já começa aqui, cara. Então, até o que eu posso abrir aqui para você e para a galera que está vendo. Às vezes, quando eu vou lá e pinto de amarelo, de azul, ou eu uso uma fantasia, é uma forma de mostrar assim, pô, esse cara é maluco, ó. E é mesmo. Ele é uma gente boa. Acho que eu vou lá fazer uma dieta. Se esse maluco aí pode, eu também posso, pô. É o pensamento de trazer o lado humano. E, cara, muitas vezes, esse lado humano está escondido, mascarado, nessa vontade de mostrar que você sabe um monte de coisa técnica. De onde vem isso? Exige autoconhecimento. Por isso que a gente defende aqui. Eu nem combinei isso com você, mas para a galera fazer essa terapia, você precisa saber quem você é. Porque se tu sabe quem você é, não tem como você não ter conexão com o seu paciente. Você vai conhecer suas dores, seus medos, e você vai entender por que algumas coisas são utilizadas como escudos. Se esse escudo da necessidade de mostrar conhecimento técnico foi embora, tem conexão. Brabíssimo. Essa parte do autoconhecimento, cara, eu acho sensacional. E assim, se for aprofundar muito nisso, às vezes é difícil falar autoconhecimento. A gente está sempre mudando, não dá para se conhecer 100%, claro, mas
você tem uma história, você tem uma personalidade que foi formada por anos, tem uma parte bastante estável da sua personalidade, você tem características, você tem afinidades, você tem aptidões, tem aquilo no que você é bom, tem aquilo no que você é ruim. Eu até gosto assim de uma palavra que é ter discernimento, que é assim, você sabe as coisas como elas são, você vê as coisas pelo que elas são. Não ser um modesto excessivo, falar, não, eu não sou nada disso, nem ser um arrogante, saber o que você é bom, saber o que você é ruim, saber seus medos, igual você falou, de forma que, às vezes, alguém te elogia, você não vai ter. O cara fala, pô, você é estudioso. Pô, eu sei, eu sou estudioso mesmo. Obrigado, mas eu não vou ficar me achando porque eu sei que eu sou. Pô, você é muito ruim, você dirige muito mal. Eu não vou ficar triste porque eu sei que eu dirijo mal. Eu tenho que melhorar, mas eu sei que eu dirijo mal. Eu vou ficar um pouquinho triste, mas não vou ficar tão mal. Então, assim, eu não tenho dificuldade em me expor, em deixar que as pessoas vejam que eu sou bom nisso, sabe? Pô, você é careca. Pô, eu sei que eu sou careca, velho. Há muito tempo. Eu não tento esconder a minha careca, puxando pro lado. Eu raspei essa porra porque eu sei que eu sou careca. Então, assim, é o que é, entendeu? Eu tenho essas características, elas estão aí. Tá, você tá falando, então, que é deixar bem claro que, o que que você tem, tipo, olha, isso aqui é o que eu tenho pra te entregar, mano. Primeiro, deixar isso claro para si mesmo, né? Isso daqui é o que eu sou. Você sabe o que você é. Você olha no espelho e você não tem surpresa. Massa. Você reflete, né? Você olha dentro da sua consciência e você não tem surpresa. Porque você sabe que aquilo você é. Você pode ser um pouco egoísta com isso, você pode estar tentando melhorar, beleza, mas eu sei que eu sou um pouco egoísta com isso, um pouco estourado com isso. Por outro lado, eu sou paciente com isso. Eu sei, eu não vou ter surpresa. Mas também na hora de se mostrar. Então, tanto na hora de se ver quanto na hora de se mostrar, você ser sincero, né? Não é nutrição sincera. Caramba, galera, pega esse raciocínio, é que esse raciocínio é massa, porque o quem sou eu, além de ter toda a questão da busca do autoconhecimento, tem também um ponto em que quem você é naquele momento ali naquela consulta. Então, muitas vezes, se você for uma pessoa com a necessidade de aprovação, de validação do paciente, de ter que mostrar para ele que você tem conhecimento técnico, você está totalmente desconectado de você. Então, a ideia de, peraí, quem sou eu nesse momento? Eu sou esse ser humaninho aqui, que beleza, eu tô ansioso, eu tô tenso que talvez eu não saiba o que ele precisa, mas eu tenho vontade de ajudar ele. Aí, isso sim, eu digo, você concorda? Isso vai ser a vulnerabilidade, fofinho? E por que eu tenho que mostrar meu conhecimento técnico para o paciente? Né? Eu sei o conhecimento técnico que eu tenho. Eu sei que eu sei mais do que muita gente sobre minha área, porque eu estudo igual, assim, eu estou sempre debruçando nele, trabalho com ela o dia inteiro. Eu sei qual é o meu conhecimento técnico. Eu sei que eu sei muito menos que alguns grandes especialistas. Eu sei que quando eu leio um artigo científico de um cara que tem doutorado naquilo há 50 anos, que ele está em um nível que eu talvez nunca chegue, eu sei exatamente onde está meu conhecimento técnico. Eu não preciso mostrar isso para o meu paciente, que eu sei que ele sabe menos que eu, pô. Porque ele está pagando para estar ali. Porque ele quer uma ajuda. Então, para que eu vou ficar massacrando ele com conhecimento? O meu conhecimento só é útil até o ponto em que eu puder ajudar ele. Thales, mas calma aí. Não, eu acho isso bonito, eu concordo com você. Aqui, o que ele falou é bonito. Mas e se? E se o seu paciente questiona o fato de você ser recém-formado, por exemplo? Como é que é até bom, essa é uma pergunta para você, mas como é que você pode ajudar a galera que está assistindo também? Cara, vou ser sincero com você. Nenhum paciente nunca questionou o fato de eu ser recém-formado, que eu sou. O paciente chega lá para tratar de disfunção erétil, por exemplo. Eu não sou urologista, eu sou um médico generalista. Eu não sei se as pessoas sabem, mas qualquer médico tem respaldo para tratar qualquer coisa, assim, legal, respaldo legal e ético, desde que ele tenha o conhecimento. E o paciente me pergunta, você é urologista? Eu falo, não, eu sou médico generalista. E nenhum paciente nunca falou, ah, tá, então não estou gostando, nunca torceu o nariz. Não, eu estou lá dando a consulta, estou mostrando onde está o problema dele. Né? Se eu ver que ele quer saber, eu estou explicando, estou conversando com ele, ele está sentindo confiança. Nunca aconteceu de um paciente se sentir afastado por isso. Mas eu já vi pacientes se sentirem afastados por outros motivos, como um médico não ouvir ele, como um médico criar o que eu chamo de barreira de pergunta, né? Você chega lá, eu tô tão inseguro que eu começo a perguntar, né? Qual é o seu problema? Você tem doença? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, lista de perguntas. Eu já vi paciente falar, pô, fui no médico, ele me olhou na minha cara, não volto mais.
fui no médico, ele me deu um esporro sem nem entender minha situação e estou procurando outro médico. Tem paciente que chega lá que foi urologista, tem urologistas excelentes, tá? Mas ele foi em algum que não teve essa conexão e o cara não voltou lá, quis ir lá e sou generalista e não tô nem aí, sinceramente. Thales, mas isso é você expor, então, de uma certa forma, mais uma vulnerabilidade de beleza, sou recém-formado mesmo, e aí? E aí? Tem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Massa. Então, ó, a conclusão disso aqui é que é importante não mentir em relação à sua especialidade. Pelo amor de Deus, você vai perder seu... Não, é porque eu estudei em Hogwarts. Não, cara, não precisa falar isso. Faz um Wingardium Leviosa aí. Ah, não sei. Não sei fazer. Porra, foi a primeira aula, é isso, pô, em Hogwarts. E tu não sabe fazer. É, velho. Tipo, isso é massa de você expor de fato quem você é na consulta. E eu tô fazendo uns questionamentos para você, tá? E aí uma próxima pergunta que eu queria saber era como é que você faz se fizer uma pergunta que tu não sabe responder, Thales? Porque já rola a galera que inventa a resposta. Eu falo que eu não sei, pô. Assim, o que eu não gosto de fazer é falar não sei e foda-se, né? Tipo, não sei. Porque se o paciente está te perguntando é porque aquilo é importante para ele. Então, eu geralmente falo, olha, não sei. Se for algo que eu já soube, eu falo, eu já vi isso, eu posso rever. Se eu não fizer a menor ideia, eu falo, olha, eu posso até ir atrás, mas não garanto que eu vou descobrir. Se eu souber que é uma coisa de outra especialidade, eu falo, olha, isso daí que vai te ajudar muito vai ser um cardio. Eu poderia até falar um pouco, mas eu sei muito pouco. Prefiro que se vá num cardio. Sim. Mas, ó, que massa isso aqui, ó. Teve esse comentário de que, assim, eu acho que é sobre o lance de não questionarem você em relação à sua formação, né? E você ser uma exceção e tal. E aí, a dica que fica para caso a pessoa seja questionada por ser recém-formada ou por não saber alguma coisa, é que você, de fato, diga o que está aí dentro de você. Não dá para ficar inventando, não dá para ficar dizendo que não, eu sou recém-formado, mas eu fiz 15 projetos de pesquisa. Não, cara, fala que... Isso é desculpa, né? Aí você já tá dando desculpinha. De boa, eu sou velho. recém-formado, mas... Aí você já tá dando desculpinha. Tipo, mó de boa, trazer de fato... É porque esses confrontos, eles podem existir, Thales. Perguntinha difícil. E o paciente tem direito, pô. Ele tá lá, ele tá numa situação, ele tem direito a te perguntar, a se sentir inseguro em relação a você. E se eu não tô te passando segurança, pode me perguntar mesmo. Doutor, você é formado há muito tempo? Porque você tá falando um monte de merda. Pode me perguntar. Não sou recém-formado. Eu falei alguma coisa que te incomodou? Algum ponto que você não... Pode falar. Mas isso também é trazer o lado humano, né, Thales? Você está sendo humano quando você... É porque cada um vai ter uma forma de falar. Aí eu não consigo dizer a forma ideal para a pessoa se comunicar em relação a quem você é, né, nessa consulta. Mas trazer essa sua verdade é muito importante. Eu diria que é o principal ponto ali para que exista uma consulta assertiva. Isso eu diria que é comunicação e uma boa relação entre profissional e paciente, porque trazer o lado técnico desiguala totalmente, tira toda a conexão da consulta. Um dado que eu posso trazer, não vou trazer o número exato, mas vou trazer a perspectiva. Mas o pai da inteligência emocional, nos estudos dele, ele demonstra que só 10% fracassa por falta de conhecimento técnico. E os outros 90% fracassam por falta de inteligência emocional. Ou seja, é muito cabuloso isso. É porque, muito legal você tirar um monte de 10, de SS, menção infinita, honrosa, placa, essas coisas, balão, fogo, ganhou TV de plasma de brinde porque tirou nota alta. Mas enquanto você não tiver conexão, não tiver essa tal dessa inteligência emocional para que você consiga se comunicar de forma assertiva com os pacientes, não tem como, não vai ter falha se você conseguir ter esse lado com os seus pacientes. Então, é o principal, galerinha. É o principal, Thales. Tem dois pontos que eu acho que não pode se deixar de falar. Um é que você falou essa parte de tendo uma comunicação assertiva, não tem falha, etc.
às vezes, a gente até falou, às vezes o paciente está há anos criando coragem para buscar ajuda. E às vezes uma pequena ajuda que você dá é mais do que ele teve nos últimos anos. Então você não precisa você vai sempre mirar na perfeição? Vai. Mas você sabe que se você acertar 50% daquilo ali, e se você não cometer nenhum erro fatal, principalmente no médico que maneja fármaco, você pode mesmo cometer um erro fatal, né? Você não vai fazer isso. Mas você não criou nenhuma sequela, não fez nada fatal e você ajudou aquela pessoa um pouco, aquilo já é mais do que ela teve durante muitos anos da vida dela. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acabei, você falou e eu falei, cara, preciso falar isso. É que eu lembro que no meu primeiro ano de medicina, sabendo porra nenhuma, eu já ajudei gente. Eu já tive paciente que chegou lá, eu escutei ele, eu compartilhei com ele um conhecimento, eu nem podia passar remédio, né? Sugeri, falei algum comentário sobre um remédio, sobre a doença dele, e ele falou, nossa, doutor, isso me ajudou, eu não sabia, isso me ajudou. Ou ele não falou, mas eu vi que ajudou, né? Vi que resolveu o problema dele. E da mesma forma, eu, no último ano de medicina, já atendi paciente que eu não conseguia fazer nada. Então, assim, do conhecimento técnico sendo responsável por uma parte pequena do sucesso. É muito difícil existir falha dessa forma. Acaba sendo um mero detalhe, Thales. Então, isso aí que você fez no seu primeiro semestre, neste curso, eu tive experiências assim, em estágios de nutrição, especificamente que eu me lembro assim, nutrição clínica. Não é uma área que eu manjo muito, mas dava para ver que o simples fato de estar lá escutando a galera já era uma forma de ajudar. Tipo, pô, tem um neguinho lá, ele vem aqui para resenhar com a gente e conta umas piadas. Isso já era... Era o que ele precisava. Isso. Ele não sabe calcular não a sonda aqui, mas, pô, ele conta umas histórias maneiras. Deixa ele vir aí. Então, assim, não estou falando que, beleza, essa é a estratégia que tem que ser utilizada. O ponto é que, às vezes, os pacientes que estão diante da gente, diante de vocês aí, são pessoas que elas muitas vezes só precisam de acolhimento. Então, vai chegar ali uma pessoa diante de você que, na verdade, só precisa ser escutada. E então não dá para você chegar empurrando uma balança para ela se pesar, um medicamento para ela utilizar. A pessoa, por exemplo, ela tem obesidade. Não vou te escutar, eu vou te passar aqui um sibutramina, um inibidor de apetite, porque você é gordo. Você só olhou ali para a pessoa, olhou o formato do corpo dela e já prescreveu o remédio. Ou casos de pacientes que eles vão ter o caso clássico, né? Existe uma depressão, de fato, se for diagnosticar, ele existe, mas não, você tá tristinho, tá de frescura. Esse olhar, sem a sensibilidade, sem esse acolhimento, distancia totalmente dessa relação profissional com o paciente. Então, essa é a principal dica. Agir como ser humaninho. Escutar para entender, não é só para responder a pessoa, não, jovem. Escutar para entender e não só para responder. Isso aí é um ponto, uma frase que carrega um significado importante. E outra coisa, ninguém está falando para vocês não focarem na parte técnica, não. Pô, vocês têm que estudar, têm que saber dominar as ferramentas que vocês usam no trabalho. Já pensou, chega um encanador, uma pessoa que vai consertar algo para você, o cara fala, não sei usar essa chave, não. Pô, ele tem que saber. Mas dominar a ferramenta não é uma desculpa para você também não saber conversar, saber agir como humano. Ser um excelente técnico não é uma desculpa para ser um ser humano pobre. Você quer adicionar mais alguma dica, dar um recado final em relação a isso que você falou para a galera? Que eu vou dar meu recado aqui depois de você. Eu acho que essa frase aí foi a frase mesmo. Massa. Não, e a dica que fica aqui para a galera é: você ser você mesmo não é o que vai te distanciar do seu paciente. Muitas vezes vão existir uns casos em que, de fato, eles são complicados, complexos de lidar de forma técnica, mas você expor ali sua vulnerabilidade de, caramba, preciso pesquisar sobre isso aqui, não é isso que vai te fazer ser menos profissional. De jeito nenhum. Eu falo isso toda hora. Muito pelo contrário. Porque o que acontece, Thales, é que muitas vezes você tem ali diante de você um caso que a pessoa, beleza, ela só precisa do acolhimento, é sério isso.
E aí você vai, no caso da nutrição, você vai e prescreve uma dieta cheia de firula. E você vai dar uma aula de bioquímica. Você vai assustar o cara, pô. Era só dar um abraço, mano. Era de boa. E para os profissionais de saúde é importante falar, isso não é um problema. Não tem problema você dar o que a pessoa precisa. Não o que você acha que deve ser entregue só porque a sociedade mandou você entregar dessa forma. Então, isso não dá para estar desconectado, não. E apegado ao que a sociedade manda só para você receber essa aprovação. Não tem aprovação. Tem mesmo preocupação com o outro lado. Isso é o mais importante de tudo. Ninguém tá nem aí, cara. Você não precisa ficar tentando conseguir a aprovação que ninguém tá nem aí pra você. Você que tem que estar aí pros outros, pô. Essa é a sua posição como profissional de saúde. Você é o cara que tá aí pros outros. Massa. Pô, Thales, obrigado, velho, pela resenha. Obrigado mesmo. Obrigado. Tamo junto, pô. Quero agradecer aqui a galera que assistiu. Esse aqui está acontecendo Semana Sincera, galera. Então aqui a ideia é trazer ideias, vivências sobre comunicação, conexão entre profissionais e pacientes. A gente vai ter ainda mais conversas, vamos falar de comportamento alimentar, da relação com a comida, da comunicação não violenta, vamos falar de tudo aqui. E tá rolando inclusive o curso aí no link da bio. Você não deixa de ver não, jovem. Então, galera que segue aí, segue o menino aqui, o Thales, que ele contou as coisas bonitas da vida. E valeu, Thales, pela resenha. Valeu demais, Pão. Obrigado pelo convite. Um grande abraço. Tamo junto.